E aí, bora estudar o Espiritismo? Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você que quer conhecer e estudar mais sobre as obras da doutrina espírita. O quinto capítulo do livro Leon Denis fala aos jovens do autor Adeilson Sales se chama Missões Juvenis. E se eu te disser que você reencarnou com poderes, você saberia me dizer quais são eles? Pois é sobre isso que este capítulo vai falar. Vamos refletir sobre os poderes individuais que todos nós temos e o quanto a gente pode usar esses poderes para transformar a nossa vida e também ajudar a transformar esse nosso queridíssimo planeta Terra. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te sugiro começar lá do comecinho. Pega aí no podcast Coaching Espírita e você vai encontrar os primeiros capítulos desse livro e vai se juntar com a comunidade de estudiosos. Se você já está acompanhando os estudos, então já sabe, né? Pega o seu livro, aumenta o som e vem comigo em mais um estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Sales. Neste cimos, a existência é uma perpétua festa da inteligência e do coração. É a comunhão estreita no amor com todos aqueles que nos foram caros e que percorreram conosco o ciclo das transmigrações e das provas. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 1. O Problema do Ser, capítulo 12. O capítulo Missões Juvenis do livro Leon Denis Fala aos Jovens começa assim. Quando vamos ao cinema assistir às aventuras dos Vingadores, percebemos que cada herói tem uma especialidade que, na soma da força de todos, acaba ajudando a humanidade. Então, não vemos o Superman disparando teias como o Homem-Aranha, muito menos o Batman se defendendo com o escudo do Capitão América. Todos os heróis são importantes, mas cada um tem o seu talento. Quando renascemos na Terra, trazemos para as nossas missões as habilidades que já conquistamos em nossas vidas passadas. Eu achei já sensacional, fantástica a metáfora aqui que o Adeilson usou. Essa relação com os super-heróis, primeiro que já é algo super interessante para a juventude, né? A gente está falando aqui de cultura pop, ou seja, filmes, séries, músicas, que mais que a gente pode colocar como cultura pop aqui? Livros também, né? A literatura, enfim, uma série de conteúdos culturais que estão imersos na vida dos jovens hoje em dia. Então a gente trazer Vingadores é muito legal. E a gente fazer essa analogia. Os Vingadores, realmente, né? Cada um tem o seu superpoder. Se a gente for pegar a Liga da Justiça, do outro lado, a mesma coisa. Ou, se você tem um pouquinho mais de idade, né? E você assistia, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, olha que legal, Dragon Ball Z, ou se você tem mais idade ainda e assistia outros desenhos, assistia outros filmes e séries, você vai lembrar que o grupo era formado por pessoas com habilidades complementares. Então, a nossa reflexão gira em torno disso nesse capítulo. Quais são os poderes que nós trazemos? E olha, ainda que você diga assim, não, Júlio, tem poder não. Ixi, aqui o negócio tá ruim demais, você não sabe. Tá muito complicado, não tem poder nenhum. Olha, tô me sentindo muito mal. Eu digo pra você, tem poder sim. Você só não descobriu ainda. Mas assim, ninguém reencarna zerado. Porque é até lógico, né? A gente sabe que já passou por várias reencarnações. Alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa você sabe fazer. Se você tá preso ou tá presa nisso, falando assim, não tenho poder, não tenho nada, não sei nada, não sei o quê, pode ser que você tenha caído em um grande vilão, aproveitando aqui a metáfora dos super-heróis, em um grande vilão da nossa vida, que é a comparação. Talvez você saiba, por exemplo, cozinhar. Você
sabe cozinhar, vai lá, faz uma comida gostosa, bem temperada e tudo mais. Mas você não cozinha como aquele chefe que você vê no MasterChef ou em qualquer outro reality show de cozinha. E você fala assim, não, habilidade para cozinhar? Não tenho, imagina, só sei fazer aqui um negocinho. Não é igual aqueles chefes, né, de cozinha. Mas isso é comparação. O que tem a ver a vida do chefe com a sua vida? Nada. Nada mesmo. Porque ele teve as experiências dele ou dela. Eles aprenderam da maneira deles, tiveram as oportunidades deles e você tem as suas. Se você sabe cozinhar, você tem essa habilidade. E esse é um poder maravilhoso, diga-se de passagem. Então, Adeilson continua aqui o livro. E o mais interessante no nosso planejamento reencarnatório é que em nossa família, os benfeitores espirituais nos colocam juntos a espíritos que podem nos ensinar a desenvolver as habilidades que ainda não possuímos. É claro que seu pai não usa escudo para se proteger de ataques alienígenas, mas talvez ele se utilize da armadura da paciência quando as coisas não caminham muito bem. Certamente, sua mãe não usa o laço da verdade da Mulher Maravilha para te amarrar. Ainda bem, né, mãe? Mas, em algumas situações, basta ela te olhar para que você fale toda a verdade que ela quer saber. Isso é muito real, né? Principalmente quando a mãe chama o nosso nome inteiro. Se ela chamou pelo seu nome e sobrenome, se prepare que o bicho vai pegar. Brincadeiras à parte, todos temos habilidades emocionais e poderes, e aqui o Adeilson coloca até entre aspas, poderes espirituais. Alguns jovens perdoam com mais facilidade, e esse é um grande poder, sem dúvida. Se a gente for lembrar da explicação, né, de uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que é a seguinte: a gente está falando aqui de caridade, não sei o quê, mas eu quero entender como é que o Mestre, Jesus, como que ele entende a caridade? E aí os espíritos trazem o famoso BIP, né? Então é o BIP, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso que foi o que o Adeilson colocou aqui. Alguns jovens perdoam com mais facilidade, ou seja, já está ali junto na caridade, pelo menos um terço da caridade como Jesus entendia. E ele continua: outros jovens têm no coração o sentimento da caridade, e essa capacidade é algo especial para a vida de qualquer pessoa. Essa próxima frase aqui eu grifei ela inteirinha. À medida que vamos evoluindo e aprendendo a amar as pessoas como elas são, ficamos imunes aos poderes que trazem infelicidade para a nossa vida. Então a gente aprende a amar as pessoas como elas são. Só que para fazer isso, vamos recapitular aqui rapidamente? Vamos lá. Prova oral. Qual é o maior mandamento que Jesus deixou para todos nós? Valendo! Bom, você já deve ter sacado, porque essa é uma frase muito repetida em palestras, em vídeos, em livros espíritas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui o Adeilson coloca: à medida que vamos evoluindo e aprendendo a amar as pessoas como elas são, ou seja, se a gente precisa amar as pessoas como elas são, a gente vai treinar isso como? Nos amando como nós somos. Pode ser que você se olhe no espelho e não goste do que vê. E eu estou falando isso do ponto de vista material, físico, mas também do ponto de vista espiritual, moral, intelectual, educacional, cultural, social e tudo mais. Pode ser que você não goste, mas acredite, é quem você é. Então, quando você começa a aceitar quem você é, te abre caminho, te abre campo para você observar aquilo que precisa ser melhorado. E aí sim, sem culpa, sem sofrência, sem nada disso, você começa gradualmente a melhorar. Então, o Adeilson continua. O ódio, a mágoa, o orgulho, a inveja
e tantas outras forças negativas destroem nossos grandes sonhos de felicidade. E se esses sentimentos invadirem nosso coração, não haverá Liga da Justiça e nem Vingadores que sequem as nossas lágrimas. Leon Denis, que tem o poder da sabedoria, nos ensina que, depois que superarmos os sentimentos inferiores que ainda existem em nosso coração, um dia entraremos em comunhão com as forças superiores da vida e conheceremos um lugar muito especial onde, e aí vem aqui aspas do Leon Denis, a existência é uma perpétua festa da inteligência e do coração. É a comunhão estreita no amor com todos aqueles que nos foram caros e percorreram conosco o ciclo das transmigrações e das provas. Eu grifei logo a primeira frase. A existência é uma perpétua festa da inteligência e do coração. Por que eu grifei? Porque aqui mostra a importância da gente se desenvolver intelectualmente, sem dúvida, adquirir conhecimentos, aprendizados e tudo mais, mas também moralmente, essa questão do coração, do sentimento, do aprendizado que cada um de nós pode ter como espírito, um aprendizado moral. Isso é fundamental. Inclusive, lá na Gênesis, no capítulo 18, é o último capítulo, né? São chegados os tempos. Ali fica muito claro quando Kardec traz para a gente o seguinte, né? Um resumo aqui de uma das partes do capítulo. Quando ele fala que, materialmente, intelectualmente, a gente se desenvolveu bastante. E olha que a Gênesis foi lançada em 1868. Faz muito tempo que a Gênesis foi lançada e ele já falava isso. Hoje, no século XXI, é o que está acontecendo. É só a gente ver inteligência artificial, robotização, a própria internet, o desenvolvimento na arquitetura, na engenharia, na medicina, em tantos outros campos do conhecimento humano. Isso está andando assim a passos largos na evolução. Mas e a moral? Como será que anda a nossa moral, o nosso desenvolvimento como sociedade? E eu sei, talvez você esteja assim pensando, Ju, nossa, tá péssimo, meu Deus, que coisa horrível. Talvez esteja mesmo, mas eu te digo, tudo vai passar e vai melhorar, porque só dá para andar para frente. Tá lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos. A gente progride o tempo inteiro, ninguém pode deter a marcha do progresso, ainda que a gente possa retardar não, a gente possa dar uma pausa nela, tentar segurar, tentar diminuir a velocidade, mas ninguém pode parar a marcha do progresso e ninguém regride, ninguém dá passo para trás. Se você aprendeu uma coisa e aprendeu de verdade, segue o jogo, segue o baile, porque você vai levar isso para a sua vida, não só essa, mas para as próximas também. E aí, o Adeilson finaliza aqui com a seguinte frase: chegará o dia em que estaremos unidos a todos os corações que cumpriram conosco todas as missões evolutivas com sabedoria e amor. É isso que a gente vai fazer para conseguir evoluir, para a gente conseguir trazer aquilo que o Kardec falou no capítulo 18 da Gênese, o desenvolvimento moral. Aí sim a regeneração chega. Não vai ser com prédio de última geração, não vai ser com a internet 5G, embora tudo isso vai com certeza nos ajudar cada vez mais a ter uma sociedade mais justa, que olhe mais para as pessoas e tudo mais. Embora não pareça muito, fique tranquilo, fique tranquila, porque o ser humano, embora tenha uma capacidade muito grande de destruição, também tem de criação. Tem ainda muita esperança para que o nosso planeta chegue na regeneração. Mas o recado está dado. Desenvolvimento moral. Usar os nossos poderes na transformação do mundo é o que vai fazer esse lindo planetinha azul e redondo dos confins do universo dar um passinho na sua evolução. A regeneração está chegando e nós somos responsáveis por cada tijolo que vai ser colocado nela. No caso, são os tijolos morais.
nossos superpoderes de amor, humildade, responsabilidade, paciência, perdão, benevolência, caridade e assim por diante. Então, se você ainda não tem o livro e quer embarcar com a gente nesse estudo, é só procurar pelo título Leon Denis Fala aos Jovens e você vai encontrar em grandes livrarias. E claro, se você curtiu esse episódio ou de repente surgiu alguma dúvida, quer trazer, compartilhar com a gente suas reflexões, me manda uma mensagem lá no Instagram, @coachingespírita. E se você tiver o livro e quiser entrar nessa jornada com a gente, você pode também postar nos seus stories uma foto e me marcar, porque aí eu vou compartilhar lá no @coachingespírita no Instagram e a gente vai conhecer toda a comunidade estudiosa do Espiritismo. Lembrando o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço, tchau!